Ok. Boa tarde, professora Viviane, tudo jóia? Tudo jóia. Tá bom, vamos tentar fazer aqui um milagre, uma devolutiva muito rápida, porque eu tenho vontade de ficar muito tempo conversando com você e recordando a sua aula. Acho que tiveram muitos pontos importantes, mas vamos tentar focar aqui nos principais, né? Lembrando, fui muito bem recebida por você, pelos seus alunos. Obrigada. Uma sala que eu tenho acompanhado já como coordenadora há alguns anos e vejo que esse ano o quanto eles estão mais protagonistas dos saberes, mais atuantes, mais cheios de opiniões. Eu acho que muito do que eles trazem é um bom trabalho de mediação do professor, né? Então você já está de parabéns por isso. Parabéns. Mas voltando à sua aula de Ciências Humanas, eu fui recebida por todos com aquela canção do Samba Enredo da Mangueira, né? Que eu fiquei até emocionada, só para variar um pouquinho. Todos cantando lindamente, e depois você fez a leitura dos objetivos, né? 2 objetivos que você havia escrito na lousa e fez a leitura para os alunos. Na sequência, eles fizeram as apresentações dos seminários, eram 6 grupos, e depois, no último momento, a roda de conversa com as opiniões, sugestões das apresentações e do conteúdo, certo? Certo. Queria saber um pouquinho o que antecedeu aquela aula. Como que foi a sua intenção de pesquisa, se eles investigaram com as famílias em casa, se você oportunizou as aulas de informática para as pesquisas aqui na escola. Conta um pouquinho para mim. Eu acho que interessante você jogar uma isca, né, para que os alunos tenham interesse e descubram o significado daquilo na vida deles, né? E eles irem atrás. Então a gente usou de recursos e de pesquisas de várias linhas. Família, amigos, internet, na escola. E eles foram descobrindo o quanto eles tinham, o que eles se reconheceram na pesquisa, né? Viram que as histórias daqueles heróis levantados pelo Samba Enredo, eles se reconheceram neles, né? Que foram heróis negros, indígenas, né? Em que a história apagou. Então isso traz protagonismo. E a questão do carnaval para eles, porque a gente tem muitas crianças de família evangélica. Quando você me contou um pouco, né? No começo do bimestre que você iniciou já com esse trabalho, né? Eles aceitaram bem, eles se envolveram num primeiro momento, ou isso foi sendo criado conforme as investigações e pesquisas? Sim, essa foi a primeira barreira a ser rompida, né? Porque o carnaval era muito mal visto, porque as famílias já tinham essa visão evangélica, né? Certo. De que carnaval, nem pensar, uma festa, né? Foi muito interessante acompanhar na apresentação deles o quanto eles sabiam daquele conteúdo, né? Eu lembro da apresentação, o Gustavo Langoni, por exemplo, ele sabia a data, ele sabia o local, parecia que ele era um daqueles escravos da revolta dos malês, e ele estava ali, né, imbuído daquele conhecimento, se sentindo, como você acabou de falar, pertencente àquela história que não foi contada, né? Exatamente. Achei muito interessante isso, por isso que eu também queria que você contasse, né, o que antecedeu a sua aula. Depois das apresentações, também um ponto interessante que eu achei da questão estética, né, dos cartazes. O grupo Carnaval e Cultura, nossa, parecia que eles eram os como é que eu digo, que eles estavam passando por um critério de nota ali, né? Como o carnaval acontece, né? O critério do samba enredo, da alegoria, da comissão de frente, eles estavam com uma questão da arte, da estética, o cartaz muito bonito. Você costuma fazer apresentação e você trabalha essa questão estética também nas apresentações, para além do conteúdo ou não? Sim, importante, né? Até porque nós vimos vários desfiles, né, das escolas e comentamos a estética, né? Não os desfiles inteiros, mas pequenos trechos para ter a visão
E até porque para você atingir todos os alunos, né, não sair da média, né? Tem alunos que só se interessam mais por uma estética, outros pelo áudio, outros pela história, alguns pelo texto, enfim, é interessante se abrir um leque para que atenda vários sentidos e gostos. Bacana, a gente estudou um pouco nos ATPCs, né, a questão das metodologias ativas. Sim. E a Lilian Bassic fala muito disso, do mito da média, né? O quanto é importante a gente focar nas crianças que estão aquém do conhecimento, as que estão além, isso. E não só numa aula média, né? Eu acho que é mais um motivo para elogiar o seu trabalho, o quanto eles foram protagonistas, né? Nesse momento, foi muito interessante, né? Eles dando aquela aula, né? E você mediando esse conhecimento. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Queria que você me falasse um pouco, rapidamente, dos objetivos para além do objetivo da sua aula. O objetivo foi mensurável da sua aula, né? Ele que era identificar a opinião de uma declaração de sujeito relacionado a um contexto cultural e construir a sua própria opinião através das inferências e pesquisas. Como você já me disse, houve uma pesquisa anterior, mas essa aula, para depois desses seminários e da roda de conversa, como é que você pode fechar assim, essa sequência didática para você? Ela foi exitosa? Ela mudou alguma coisa para esses alunos? Olha, eu acho que essa questão de você ter rompido preconceitos e ter mostrado para eles a forma de serem protagonistas, como o significado numa história, num fato, pode ser relevante ao pesquisar algo, né? Isso eu já estou dando chaves, ferramentas para eles se posicionarem frente a uma pesquisa. Como, perfeito, né? Então isso eu já abri um campo para eles que de A a Z, eles acho que é uma das... Muito interessante. E o quanto o conteúdo precisa ser contextualizado, né? Tem que fazer sentido para a criança. E o que eu assisti ali foi muito isso, tudo fazendo sentido. O quanto eles faziam links enquanto apresentavam com questões da vida deles, né? O quanto você também acabou de contar e eu não tinha pensado por esse lado, o quanto eles não se enxergaram sendo uma Marielle, sendo de uma família, talvez de descendentes de escravos e se reconhecendo ali naquela história. Senti muito forte isso. Muito interessante. Muito forte, parecia que eu estava assim no meio de tribos e quilombos. Impressionante, eles pegaram uma vibração muito bonita. Muito mesmo. Quanto à sua gestão assim, da sala de aula, pensando na organização do mapa da sala. Quando eles terminaram os seminários, foi o momento da aula da roda de conversa. Você lembra como é que foi essa organização? É um trabalhão, né? Arrumar a sala, mudar a posição, mas Será, se eles já estivessem dispostos num semicírculo e só fechasse na hora da roda, talvez pudesse ter agilizado, né? O tempo de vocês. Porque tudo aconteceu muito bem, acredito, mas essa organização da sala ela é muito importante, né? Para que não haja a dispersão, a indisciplina, né? E que a gente não perca tempo, porque o nosso tempo ele é muito precioso na escola. Muitíssimo, muitíssimo. Cada minuto. Impressionante, né? Muito bem, agora pensando numa questão de refletir o seu papel como educador. Eu vou te ler uma frase aqui do Rubem Alves e eu queria que você fechasse essa nossa conversa se colocando um pouco no lugar do que eu vou te ler agora. Que nós carregamos duas caixas. Na mão direita, a mão da vida prática, nós levamos a caixa de ferramentas, com tudo que é útil e necessário para desempenhar as funções do cotidiano. Já na mão esquerda, a mão do coração e da alegria,
levamos outra caixa, a caixa de brinquedos. Nessa caixa estão todas as coisas inúteis, que não servem para nada. Uma música de bar, um poema, uma tela do Monet, empinar pipa, falar de carnaval, fazer palavra cruzada, dançar, montar um quebra-cabeça, jogar sinuca e etc. Todas essas coisas são inúteis, mas, no entanto, são elas que nos fazem sorrir. Esse seria o resumo da minha filosofia de educação. Aprender a usar a caixa de ferramentas para atuar da melhor forma no dia a dia e, ao mesmo tempo, aprender a usar a caixa de brinquedos para ter prazer e alegria na vida. Essas são palavras dele. O que dá para levar disso aqui para o seu âmbito sala de aula? Ai, desculpa puxar a brasa para minha sardinha, mas eu já faço isso direto. Você já faz isso direto? Eu acho que não tem como você trabalhar só com ferramentas duras e práticas e objetivas. Você tem que ser muito lúdico, o tempo todo as duas juntas. É muito importante ter o lado, a alegria de ser, de viver, de estar ali, por que estar ali, né? Eu acho que é importantíssimo. E para quê? Para quê? Estamos aqui para estudar e aprender e entender, ok. Mas junto com alegria e significado, sentido, emoção. Maravilha. Para fechar o nosso papo, eu vou te sugerir, não sei se você já assistiu, um TEDx do José Pacheco. Lembra do José Pacheco? Sim, quem é? O português da ponte da escola. Exato. Tem um TEDx muito bonito que ele fala justamente da importância do papel do professor, mas valorizando muito a atuação dos alunos como seres protagonistas do processo do conhecimento. Não sei se eu vi. É um lindo. Eu vou te passar por WhatsApp, que vale a pena se você ainda não assistiu. Você vai se encontrar muito, e isso é muito bonito, porque eu acompanho muito você aqui na escola, é até difícil achar pontos de fragilidades no seu trabalho, mas todas as vezes que eu acho e converso com você, vale a pena, porque eu vejo uma grande melhora. Você é uma professora muito investigativa, está sempre aberta, então quando a gente vai assistir uma aula como aquela que eu assistia, dá mais vontade ainda de trabalhar e ter uma parceira no trabalho como eu tenho você. Então, muito... Eu digo mesmo, muito bom ter uma coordenadora que aponta onde a gente tem que melhorar, crescer, temos sempre que estar crescendo, né? Exatamente. E aprendendo. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada, eu.